Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Paulo. Em tempos de distanciamento social, não podemos vacilar com nossos estudos. E é por isso que o professor está aqui. O professor está aqui para dar uma dica importante a respeito dos conteúdos que foram vistos presencialmente. Vamos começar? O primeiro tópico de hoje, vocês já podem perceber, trata-se do estudo da história. Vamos começar. Começamos com uma pergunta muito importante. Por que estudamos história? É preciso conhecer o passado para compreender o presente. Então, quando a gente fala por que estudar história, a história ela não é uma ciência somente do passado. É através do conhecimento do passado que a gente consegue compreender o presente e evitar cometer os erros que cometemos no passado. Estudamos história para entender melhor a nossa realidade, certo? E para conhecer a história do nosso povo, do nosso país e também a história de outras sociedades, lugares e época. Por isso que estudamos história. Outra pergunta básica e importante nesse processo, O que aprender com a história? O que a história tem a nos ensinar? A história nos ensina sobre povos do passado e sobre nós mesmos. Comparamos a nossa forma de viver, de trabalhar e de nos organizar com de outras sociedades. Vamos lembrar que todos os povos, todas as sociedades que já estiveram aqui, deixaram vestígios, deixaram legados importantes, heranças culturais que foram absorvidas por sociedades posteriores. O que aprendemos também mais com a história? Aprendemos a perceber semelhanças e diferenças entre esses povos, essas sociedades. Identificamos elementos novos e heranças que recebemos desses povos. Ok? Outra perguntinha básica e importante. O que é história? O que é história? Se você for pesquisar inicialmente só a palavra história, você vai perceber que ela é uma palavra que surge na Grécia. Ela, na verdade, é a junção de duas palavras gregas, is mais oren, que significa olhar em volta. Aprender a realidade pelo olhar. Então, você vai compreender a realidade, o momento presente, observando sociedades que vieram anteriormente. E qual a definição para essa palavra? História é uma ciência, gente. Uma ciência que estuda os seres humanos. Então, nós somos objetos de estudo da história. O objeto de estudo da história são os seres humanos. Nós, todos nós que somos sujeitos históricos. Então, ela estuda os seres humanos e suas ações ao longo do tempo em diferentes espaços. Ok? E quem é o historiador? Eu sou historiador. Historiador é o pesquisador, é aquele que se dedica ao estudo e análise dos documentos, objetos e outros vestígios do passado na tentativa de reconstruir e interpretá-lo, construindo os conhecimentos sobre o modo de vida de grupos e sociedades humanas. E aqui vai uma dica, A gente não pode confundir um historiador com um detetive. Ambos vão investigar, mas assim, o objeto da investigação é bem diferente. Enquanto um detetive tenta elucidar um crime, o historiador ele investiga na tentativa de reconstruir, de interpretar o passado de outras sociedades. E o que o historiador faz? No seu processo de investigação, ele consulta as fontes históricas. E o que são fontes históricas? São documentos, vestígios, relatos deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. E essas fontes históricas, elas podem ser divididas em dois grupos. As fontes primárias, que são as fontes construídas, deixadas pelos grupos no período em que eles estiveram aqui. Vamos pegar como exemplo essa imagem aqui. Isso aqui é uma estátua, uma construção, um objeto construído pela antiga sociedade egípcia. Isso aqui, se eu compro uma passagem, se eu vou até o Egito, se eu visito um museu, se eu entro em contato em artefatos como esse aqui, eu estou consultando as fontes primárias, porque elas foram construídas no período em que essa sociedade esteve aqui. Agora, se minha pesquisa parte de um livro, de um documento deixado, produzido por pessoas em um período posterior ao que essa sociedade esteve aqui, eu estou falando de fontes secundárias. Ok? E onde encontrar essas fontes históricas? Os historiadores eles encontram essas fontes históricas nos sítios arqueológicos. E o que são sítios arqueológicos? São regiões, são locais onde se localizam esses vestígios de antigas sociedades. É ali que você vai encontrar fósseis,
É ali que você vai encontrar utensílios e objetos que foram deixados, produzidos e usados por essas sociedades, que é o seu objeto de estudo. Ok? E os tipos de fontes? As fontes históricas, todos esses vestígios, né, que o historiador entra em contato na construção do processo, né, elas são classificadas em diferentes grupos. Eu tenho as fontes textuais, também chamadas de fontes escritas, e aí qualquer tipo de documento escrito, como um jornal, uma certidão de nascimento, né, se enquadra nessa característica aqui de fonte escrita. Ok? Eu tenho as fontes sonoras e audiovisuais, que na verdade são fontes, quando eu pego a cena de um filme, né, e uso como fonte histórica, eu estou falando de uma fonte audiovisual, ok? Você tem as fontes materiais, que são objetos, utensílios que foram construídos e deixados por esses grupos humanos. Eu tenho as fontes orais, né, que são tradições, posso usar as tradições indígenas como um exemplo de fonte oral, né, todo conhecimento que é transmitido por meio da oralidade se encaixa nesse tipo de fonte. Tem as fontes iconográficas, né, que se referem a imagens, por exemplo, aqui as pinturas rupestres deixadas no interior das cavernas no período pré-histórico, se encaixa como uma fonte iconográfica, uma fotografia, um retrato. E as fontes cartográficas, né, que são mapas, uma referência a mapas antigos, cartas cartográficas, ok? Espero que tenha ajudado vocês e logo logo nos vemos, viu? Um forte abraço do professor João.